Em Brasília, esposa de Lula participa de encontro nacional de católicos e católicas do PT. Depois dos evangélicos, Rosângela segue na missão de aproximar o partido do eleitorado cristão. Berê, eu quero te ouvir a respeito, tá aí esse evento. O evento já chama a atenção o seguinte, que é do católicos e católicas. Além de ser um erro crasso da língua portuguesa, a palavra católicos já contempla o público feminino, tendo em vista que a base é o latim da nossa língua. Além de ser um erro crasso, portanto, da língua portuguesa, é também uma claríssima sinalização à militância woke. Então tá aí esse encontro, mais uma tentativa de aproximação com o público cristão, agora especialmente o católico. Sempre importante dizer que, infelizmente, dentro da Igreja Católica há infiltração marxista por meio da teologia da libertação. Bem lembrado, Geise. Bom, e essa agenda da primeira-dama, né, um tanto quanto oportunista. Nós estamos em um momento em que realmente, né, a esquerda busca em todos os nichos votos, né, dentro do público cristão também. A Janja, inclusive, acaba se contradizendo ao tentar agradar todos os lados, né? Ela já demonstrou que tem ali um afago com outras religiões, exemplo do candomblé, né? E aqui a gente não está diferenciando, mas acontece que, né, são ideologias diferentes. E até dentro do que o próprio presidente Lula vem apoiando, as agendas nesses últimos anos, nós vimos ali ele se contradizendo ao que ele disse na campanha passada, que não apoiava o aborto, né? A descriminalização das drogas, que também teve o apoio do Partido dos Trabalhadores. Judicializam sempre que podem, né? Quando a agenda deles não é aprovada aqui no Congresso Nacional, principalmente nesses dois quesitos que eu acabei de trazer aqui, né? A concepção, proteger os bebês desde a sua concepção, a descriminalização das drogas. Isso foi assunto que foi judicializado porque partidos de esquerda fizeram isso. E a Janja, né, sem nenhum tipo de carisma, tentando de alguma forma fazer essa aproximação, acredito que não vai ter muito efeito. Acho muito mais prudente o posicionamento do Lula quando nós tivemos recentemente a Marcha para os Cristãos. E ele disse que não compareceria para não parecer que era algo no sentido de que estava ali só para buscar votos. Acho que ele foi muito honesto nesse ponto, né? Porque esse tipo de visita, esse despertar para a fé, para a religiosidade, frequentar lugares que eles nunca frequentaram nos últimos anos, em ano eleitoral, acho que acaba pegando muito mal. Mas, Geise, infelizmente tem muita gente que cai nisso, né? Tem muita gente que fica ali deslumbrada. Nossa, é a primeira-dama da República, vamos tirar uma foto com ela. Tem muita gente que cai nessa conversa, mas se acompanhar um pouquinho de política, né, prestar atenção nas agendas desses partidos de esquerda, o que eles apoiam, vão totalmente contra os valores cristãos. E é isso que o eleitor tem que avaliar na hora de votar, gente. Olha só, hora do VAR aqui no Jornal da UES, segunda edição. Como esquecer da tese da socióloga Rosângela sobre a Bíblia e as mulheres? Quem nunca fez a leitura das Sagradas Escrituras através de uma perspectiva feminina? Teve alguém que falou aqui que várias vezes as mulheres que Cristo se revelou quando ressuscitou para uma mulher, enfim, que transformou água em vinho, né, para uma mulher, mas ele se revelou como Cristo Salvador. Para a primeira vez que ele se revelou para uma mulher. Então, isso para mim foi muito significativo, né? Eu acho que a gente precisa olhar a Bíblia também pela ótica feminina. Os homens precisam olhar também a Bíblia pela ótica feminina e da importância que as mulheres tiveram na vida de Cristo. Olha, eu quero defender a minha categoria, tá? Não são todos os sociólogos que são malucos desse jeito. Eu posso atestar, eu sou socióloga, eu sou normal. Mas vamos lá, essa fala dela é aqui um recordar é viver, é um VAR aqui para nossa audiência. Nessa fala aí foi durante um evento para evangélicos e evangélicas. De novo, esse erro crasso da língua portuguesa e essa sinalização aí para o movimento woke, ela fala a respeito das mulheres e tal, né? Dessa revelação
revelação, ignorando completamente que, claro, que foi o cristianismo que trouxe dignidade para a mulher, inclusive dentro da Igreja Católica, a Nossa Senhora, a figura de Nossa Senhora, que é venerada, não adorada, mas venerada, enfim, as santas também. Então, realmente, quem traz a dignidade da mulher aí é o cristianismo. A Bíblia nunca falou o contrário, inclusive quando fala a respeito aí de submissão feminina ao marido e tal. Nunca foi dito ao contrário, eles agora que estão descobrindo, olha, veja só você, agora que eles estão descobrindo a Bíblia, ô Fabi. Mas é interessante o papel que ela quer adotar agora de mulher tradicional. Passou 3 anos batendo em cima da mulher da direita, dona de casa, cristã, enfim. Agora, magicamente, Rosângela tornou-se a mulher tradicional. Quanta asneira, né? Quanta asneira a gente é obrigado a ouvir, porque essa mulher, infelizmente, é a nossa primeira-dama. Uma parte que eu noto que é até diferenciado, quando ela vai falar a respeito, ela baixa a voz, né? Ela começa a dar aquele tom dramático, né? É uma péssima atriz, diga-se de passagem. O que a gente entende aí, essa mulher, a Janja, ela xingou o Elon Musk, ela tem várias atitudes que realmente, né, ela precisaria primeiro se arrepender, né, do caminho que ela está na vida. E a gente não vê isso. Agora, quando ela fala, né, que Jesus se revelou para uma mulher e que os homens precisam repensar a Bíblia, né, através das mulheres, é uma asneira tão absurda, faltou ela falar que foi Maria que engravidou de Jesus, né? Coisas assim bem óbvias. O que falta no Brasil, a gente entender que existe ainda esse tipo de voto da República dos Coronéis, onde tem um ato, né, religioso, controverso, onde a pessoa não tem intimidade alguma, né, com o cristianismo. Como você bem colocou, o cristianismo é aquele que defende os direitos naturais, principalmente também das mulheres, né? E esses direitos naturais são subvertidos, são completamente ignorados pela esquerda e por essa esquerda que o Lula representa. O Lula é a área guerrilheira da esquerda, aquela área de cabelos brancos, né? O pessoal que realmente acha que cristão tem que ser perseguido. E a gente vê em outros países aí, inclusive o Maduro, né? Amiguinho do Lula. Então, isso é importante, que a Janja, o que ela diz, ela mostra que ela tem nenhuma intimidade e não se esforçou, nem ao menos para se arrepender e, quem sabe, aí Deus agir verdadeiramente na vida dela. Ela está num caminho bem equivocado, esperamos que as pessoas enxerguem isso. Berê, ainda sobre esse VAR aqui para nossa audiência da Rosângela, esse ponto que a Fabi chamou a atenção é bastante interessante, porque demonstra justamente isso, a falta de familiaridade e o próprio desconforto, não só a falta de familiaridade, mas o próprio desconforto da Rosângela em mencionar aí um versículo bíblico. Não tem o menor tato, né? Não tem intimidade com Deus, com a Bíblia. Pelo menos é isso que transparece. E quando ela faz esse aceno, tenta se aproximar dos cristãos, ela acaba se afastando, né, de outras religiões que ela se coloca muito mais à vontade. Agora, eu estava até consultando aqui, Geise, porque a gente tem os 7 pecados capitais, né? E a Janja, todo mundo sabe que o apelido dela é Esbanja, justamente porque gosta de viajar muito, cumpre agendas sob a justificativa de que fundou a Aliança Global contra a Fome. Em muitas agendas ela chega até primeiro que o ex-presidente, ou que o presidente Lula, perdão. Mas o fato é que dos 7 pecados capitais, a gente tem aqui, ó, soberba, avareza, inveja, luxúria. Eu consigo listar ela em pelo menos uns 3 pecados desses aqui, dos 7 capitais, sabe? E a forma como ela trata os jornalistas, eu não esqueço, Geise. Eu estou aqui em Brasília, a gente tem que reforçar a forma como os jornalistas são tratados. E olha que dentro de um escopo de emissoras que têm contratos, parcerias com o governo federal, quando alguns desses jornalistas, dessas emissoras, ousam questionar e realmente fazer o papel de jornalista, o que ela fez? Vocês se lembram? Dá para chamar um VAR disso aí também. Chamou os jornalistas de vira-latas. Isso foi no episódio em que Maduro estava aqui, foi recebido com tapete vermelho no Palácio do Planalto. Uma jornalista, acho que foi até da Globo, né, que fez uma pergunta sobre a parceria entre o Lula e o Maduro, enfim. Ela não gostou da pergunta, o Lula ignorou e ela saiu cantando: cadê meus vira-latas? Cadê meus vira-latas? Sabe, um desrespeito total com os jornalistas. Mas é isso.
ela acredita que não deve explicações. Só que agora, né, ano de eleição, tá aí, todo mundo com o pires na mão, querendo abraçar todas as religiões, mas o povo não é bobo, viu, Geis? A memória tá bem fresca.